Bom dia a todos. E o primeiro agradecer o convite da Bemapro e as belas palavras da Neide. Ela sabe que eu cheguei a Brasil faz já mais de 2 anos e uma das primeiras coisas que eu tentei foi me aproximar muito mais nas associações, muito com ela, que foi uma de meus mestres em Brasil para conhecer este ecossistema de varejo e todo o ecossistema das marcas próprias. E eu tenho que dizer que este é o terceiro evento da Bemapro que eu vou participar e somente posso falar orgulho de poder falar que quando eu cheguei eu falei claramente que eu acreditava na oportunidade da marca própria, acreditava no crescimento da marca própria em Brasil, porque eu tinha vivido isso lá na Europa 10, 15 anos atrás. E depois de acompanhar estes 3 anos e poder mostrar para vocês os dados que vou mostrar na sequência, eu acho que claramente o título do evento não poderia ter sido melhor escolhido. É a hora da marca própria, é o momento da marca própria e eu posso imaginar nos próximos 2, 3 anos um crescimento exponencial da marca própria. Eu sei que a Neire sempre acreditou isso e os dois concordamos desde o começo, mas os pasos dos últimos anos e o que tem na frente é claramente um cenário bem positivo para as marcas próprias. Vou me apresentar rapidinho para quem não me conhece. Como vocês ven pelo sotaque, claramente não sou brasileiro. Espero que meu português tenha melhorado desde a primeira palestra que eu fiz faz já 2 anos e meio lá com a Neire no evento da Bemapro 2018. Eu sou espanhol, estou com a Nielsen quase 20 anos, sempre trabalhando com varejo e eu posso falar que sou um apaixonado do varejo. Traballei moitos anos lá na Europa, na España, e traballando con o varejo regional. Durante moito tempo acompañei o desenvolvemento de Carrefour lá na Europa. Depois tive unha experiencia ben desafiadora e ben interesante que foi acompañar o varejo no Oriente, na Asia. Eu traballei moito estive basado no Vietnam, en Saigón, e traballaba con o varejo do Sudeste Asiático, un varejo super emergente, super crescente, ben diferente. E os últimos 3 anos estou en Brasil tentando acompañar esa maravilla que é o varejo brasileiro, un varejo en crecimento, en desenvolvimento, moito moderno, moito desenvolvido, con unha combinación moito interesante de diferentes canais, diferentes tipos de compañías globais, multinacionais, con compañías regionais que están facendo un traballo sensacional e onde a marca propia claramente ten esa oportunidade de desenvolvimento nese entorno do varejo brasileiro. Entón, vou a compartilhar a tela con vocês. E a idea é pasar claramente o que a gente espera da Nielsen e é que é o que está acontecendo no mercado brasileiro. Non dá para ter a Nielsen e non falar das tendencias, non falar dos crecimentos, non falar do que está acontecendo e nun ano tan desafiador como este, falar do impacto da pandemia nese consumo brasileiro. Eu quería colocar o que ven na frente, como a Nielsen enxerga o comportamento do shopper para o ano 2021 e tudo iso enmarcando esa oportunidade para a marca propia, como tanto o que está acontecendo hoxe, como o que imaginamos para o ano que ven en cuanto ao comportamento do consumidor, claramente crea un ecosistema e un momento moito interesante para que a marca propia poda se desenvolver aínda máis. Entón, vamos lá. Dentro de esos 3 capítulos, que está acontecendo? Qual foi o impacto da pandemia no consumo brasileiro? Eu acho que o primeiro, e non é sorpresa para ninguén, é que a pandemia fez acontecer algunhas mudanzas no estilo de vida. Algunhas delas son coisas que aconteceron de maneira moito puntual e van a voltar de alguma maneira para atrás cando a gente teña unha vacina, cando a gente volte a facer unha vida normal, mas outras son mudanzas que ficaron e que llegaron para ficar e para se manter no modo de vida e no estilo de vida dos consumidores. O consumidor aumentou a compra online e iso é un fato e depois vou mostrar dados das vendas online. E iso fica lá. O consumidor está moito máis tempo en casa, entón o consumidor está consumindo menos fora do lar, está facendo home office, está viaxando menos por unha situación puntual, mas posiblemente para os próximos anos vai ter aínda moito máis ese balanzo entre home office e traballo no escritorio e iso vai mudar o comportamento de compra do consumidor. Debido na pandemia, o consumidor reduciu a frecuencia de visita tanto aos shoppings como aos supermercados como aos mercados e iso alavancou moito a compra online. O consumidor ficou obsesivo con o tema da limpeza e é unha coisa que vai se manter durante algúns meses, até anos, esa mudanza do estilo de vida. E o consumidor tamén mudou a maneira na que se relaciona con a televisión,
con a imprensa e como a gente tem que conectar con ese consumidor. O consumidor é moito máis digital, o consumidor está moito máis conectado, está trocando a TV normal por a TV de pago e a TV no streaming, e todas son mudanzas que tanto as marcas como os varellistas têm que considerar pensando nas estrategias para o futuro. E a marca propia non pode ficar fora disso, ten que coñecer estas tendencias e ten que entrar dentro destas tendencias. Entón, se pasamos un pouco máis aos dados, aos fatos, e unha slide que pode que moitos de vocês coñezan, é o grande, cando a Nielsen enxerga todo o mercado de o consumo brasileiro, cando falamos de consumo alimentar, alimentos, bebidas, higiene e beleza, limpieza del lar, e todos os canais, tanto o canal moderno como o canal tradicional, e ollando o acumulado o ano 2020, que o que temos lá? O que ten lá nas vagas é crecimento en valor e crecimento en volumen, o que temos é que, ollando o total do mercado brasileiro, é unha queda das vendas de quase un 5%, mas eu acho que temos que separar moito claramente dois grandes efectos. Un canal tradicional, o que sería parte de hostelería, e un canal tradicional con unha queda moito expresiva, lógicamente, porque tiveron as lojas fechadas durante semanas e meses da pandemia. Ten un canal como a farma independente, como a perfumaría, sufrendo tamén moito pelo impacto da pandemia, mas no outro lado temos un varello moderno, supermercados, hipermercados, cash and carries, con un crecimento positivo e un crecimento expresivo. Entón, claramente ten dois momentos, dos situacións, varello tradicional e toda a parte de consumo fora dela sufrendo, mas un varello moderno que foi beneficiado pela pandemia, se podemos falar de que alguén teve un beneficio da pandemia. Se ollásemos o total das vendas deste varello moderno con a ferramenta da Nielsen do Total Store, aquí estou ollando tudo o que varello moderno vende, sella a categoría que sella, alimentos, bebidas, electrónicos, roupa, cualquier tipo de producto, e facendo ese total varello moderno, autoservicios, cash and carries e farmacias, o que temos un crecimento no que llevamos de ano ate final quasi de outubro, moito expresivo. O varello moderno non tiña crecido en Brasil máis de un 10% nos últimos 10 anos, e cando foi moito impactado pela inflación. Este ano, con unha inflación moito moderada e na grande maioría das categorías, fora de algún efecto puntual, mas crecimentos moito expresivos, e o que eu quise colocar aquí foi tanto todos os canais como cada unha das regións en cada un dos canais crecimentos expresivos. Ten crecimento no hiper, no super, na veciñanza, no cash and carry, e ten crecimento en todas as regións do país. Entón, o momento para o varello moderno foi positivo. É certo que ele se aproveitou de un consumidor ficando dentro de casa e non saindo fora de casa, mas é unha situación moito positiva para ese varello alimentar. En cuanto ás categorías, quais foron as categorías que máis foron beneficiadas por ese crecimento do varello moderno? Bom, claramente, tudo o que ten que ver con alimentos, porque o consumidor fica máis tempo en casa, entón, perecíveis, tanto a parte de perecíveis frescos como a parte de perecíveis industrializados, crecimientos moito expresivos, alimentos, as commodities, con un crecimento super expresivo, en parte pelo aumento dos prezos en algunhas categorías básicas, mas tamén por un aumento de demanda, e categorías de limpieza del lar tamén con un crecimento moito expresivo, e electrónicos, sendo unha categoría que o hipermercado aproveitou que todos os concurrentes dele nesa área de electrodomésticos estaban con as lojas fechadas durante algunhas semanas para ter un crecimento moito expresivo. Entón, crecimento de varello moderno, crecimento moito focado en alimentos, commodities, perecíveis, limpieza del lar, e algunhas categorías fora do alimentar, sobre todo electrodomésticos por ese impacto. E outra grande tendencia que aconteceu, sobre todo durante as principais semanas da pandemia, foi un consumidor visitando menos as lojas, con menos frecuencia, e o que poden ver aquí que a frecuencia de compra estaba en queda en todos os canais, unha tendencia que tiñamos acompañado os anos anteriores na que o consumidor cada vez máis mixaba diferentes tipos de loja, parou totalmente durante a pandemia, e o que temos é un consumidor, un aumento moito expresivo dos consumidores que soamente visitaban un canal, ou seja, un consumidor que somente quería limitar a visita para se proteger, mas cando ollamos iso máis no curto prazo e quebramos trimestres, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre do ano 2020, vemos que esa tendencia está voltando á normalidade. É certo que aínda ten unha queda da frecuencia de compra, mas o consumidor está voltando a visitar 2 lojas, 3 lojas, 4 lojas diferentes,
o consumidor está voltando a ter confianza en voltar nas lojas, é certo que, de alguma maneira, esa tendencia a aumentar o número de canais parou durante unas semanas, agora vai voltar de unha maneira máis devagar, mas posiblemente para o ano que ven vai voltar outra vez de novo, con un consumidor procurando máis lojas diferentes para acompañar unha das principais misións de compra que vamos a ollar para o próximo ano, que é tentar economizar. Un grande destaque deste ano 2020, e eu acho que foi moito importante tamén para a marca propia, é que cando nos ollamos os crecimentos dos canais e colocamos aquí un indicador que este like for like, que é crecimento mesmas lojas, eliminando o impacto de apertura de novas lojas, é a primeira vez nos últimos anos en os que temos un canal hipermercado con un crecimento tan expresivo. Foi un ano en el que, por primeira vez en moito tempo, o hipermercado consigue crecer na mesma liña que o Cash and Carry cando ollamos mesmas lojas. Cash and Carry continúa sendo o canal de maior crecimento no mercado brasileiro, alabancando moito a abertura de lojas, continúa abrindo moita loja, e o Cash non parou de abrir lojas durante a pandemia, mas o hipermercado conseguiu atraer consumidores durante a pandemia e durante a cuarentena que se sentían máis tranquilos na loja do hiper, unha loja grande, unha loja máis segura, unha loja con moito produto que aseguraba o abastecimento, e foi unha tendencia na que o hipermercado recuperou moito consumidor e agora está facendo todos os esforzos para manter ese consumidor de aquí na frente. Eu acho que foi un ano moito positivo para o hiper e eso consecuentemente positivo para a marca propia. Por qué? Porque temos operadores como Carrefour, como Pau de Azúcar con Extra, que son claramente líderes no desenvolvimento da marca propia, e ese crecimento desos operadores no formato hiper claramente ayudou a marca propia nese crecimento. Eu quixate quebrar esta tendencia dos canais ollando antes da pandemia, pre-COVID, e depois da pandemia, que son esas dúas vagas que tem lá, quebrando en rosa crecimento total, en azul crecimento like for like, somente ollando as mesmas lojas, tirando o efecto das aberturas. E o que eu quería mostrar para aquí é que, en geral, todos os canais se aproveitaron da pandemia en cuanto a que aceleraron o crecimento porque tiña o consumidor consumendo máis produto dentro do lar, mas o Cash and Carry já crecía antes da pandemia e acelerou, e máis claramente foi o hiper quien mellor alabancou a pandemia. O hiper é un canal que non crecía, estaba flat antes da pandemia e pasou a crecer quasi 14% desde as últimas semanas de marzo, primeiras semanas de abril, con un comportamento moito positivo. Eu tamén quise destacar e quebrar ese crecimento, antes falaba das categorías, mas quería facer ese análisis categoría-canal. Que o que temos aquí é, para cada un dos canais, hiper, super, vizinhanza e Cash and Carry, categorías que fixeron crecer o canal e categorías na parte de abaixo do chart que estiveron con un crecimento negativo no canal. Que o que temos aquí? Un hiper que se aproveitou do crecimento de electrodomésticos, mas que tamén creceu moito nas categorías de perecíveis, de mercearía, de commodities, de alimentos e de limpeza. O mesmo aconteceu, sobretudo, no super e na vizinhanza, con crecimientos moito expresivos na parte de perecíveis e na parte de mercearía. E os tres canais, hiper, super e vizinhanza, con quedas nas vendas de higiene e beleza, sendo unha categoría que sufreu moito pelo impacto da pandemia e pelo consumidor ficar máis tempo en casa. Mas eu tamén quise destacar que o Cash and Carry crece na parte de alimentos, crece na parte perecíveis, crece moito na parte de commodities, sendo o produto máis importante para eles, mas non temos que esquecer que tamén o Cash and Carry foi o único canal que conseguiu crecer en positivo en higiene e beleza. É unha categoría que non é a principal para o Cash, mas que o Cash está desenvolvendo cada vez máis, e pode ser unha amenaza, mas tamén unha oportunidade para a marca propia, ollando que o consumidor está procurando higiene e beleza en un canal máis barato. Temos visto nas últimas semanas movimentos moito importantes na área de higiene e beleza, como a entrada do grupo Pau de Azúcar con unha marca propia única para higiene e beleza e produtos moito máis focados en esa categoría, mas é interesante enxergar este movimento. E já para fechar con esta parte de análisis de canais, o que eu quise mostrar tamén é o comportamento semana a semana. E aquí, moito máis que ollar os números, o que eu quería máis con vocês é acompañar a tendencia moito máis visual en cuanto aos cores.
Na parte de abaixo é a participación dentro da suma do total varello moderno, a participación do hipermercado, no gousa máis oscuro. Gousa máis clariño é o supermercado, depois ten viciñanza moderna, Casa en Carri vermello e verde é a farmacia. Que é o que eu quería que vocês enxergaran neste gráfico? Como a manxa, a parte da participación do hiper, nas semanas de marzo, abril e maio foi cando tive a maior participación e aí o Casa en Carri sufrió e tive participações moito menores ao que ele estaba acostumado. O Casa en Carri já representa en media máis ou menos un terzo de todas as vendas de varello moderno e ele tive semanas de menos de un 31% de participación. Nunca tiña tido esas participacións tan baixas nos últimos anos, mas tamén eu quería con vocês acompañar o que aconteceu nas últimas semanas. Setembro, outubro, participacións do Casa en Carri en algunhas semanas de máis de 37%. Entón, o Casa en Carri está voltando a gañar moita participación nas últimas semanas. Eu enxergo que un movimento en el que durante as primeiras semanas da pandemia o consumidor se preocupou moito máis de se abastecer e de ter un tamaño grande de loja e non tanto o preço, mas agora, já con a volta meio na normalidade, o consumidor está cada vez máis sensible ao preço, cada vez máis focado no preço, e é o que ele nos fala cando facemos todas as pesquisas, e o Casa en Carri pódese aproveitar diso, se está já aproveitando diso, mas en paralelo é unha grande oportunidade para a marca propia. Ese consumidor máis focado en preço e value for money, procurando un bon produto con un preço competitivo, é o mellor momento para a marca propia. Temos unha concurencia moito forte do Casa en Carri, temos unha oportunidade da marca propia entrar no Casa en Carri, mas é importante vocês acompañar esta tendencia. A outra grande tendencia que uno podería deixar de falar, falando do mercado brasileiro nos últimos meses, é do e-commerce. O que ten lá na parte de abaixo é evolución do e-commerce, tanto en facturamento como no número de pedidos como no ticket medio, con dados de EBIT, que é a unidade de negocio da Nielsen, que mede todo o e-commerce brasileiro, todas as categorías, todos os produtos, todos os players, tanto os principais como todos os especialistas. E o que ten lá é que antes do impacto do COVID, o e-commerce já estaba crecendo con crecimentos en torno a un 15-20%, crecimentos moito expresivos, mas super acelerou depois da pandemia e normalmente os grandes picos de crecimento ven acompañados dos picos das datas sazonais, Día das Mães, Día dos Pais, Día dos Namorados, con crecimentos até de máis de un 100%, o que nos lleva a pensar que vamos a ter unha Black Friday récord absoluto de crecimento en vendas, mas para mí, máis que a importancia do crecimento en vendas, o que aconteceu con o e-commerce foi unha entrada moito forte de novos consumidores, 7,3 millóns de consumidores brasileiros que nunca tiñan comprado online e moitos deles comprando categorías de FMCG, categorías de alimentos, de bebidas, de higiene e beleza. A marca propia non pode esquecer o canal online, a marca propia ten que jogar un papel fundamental lá, pode jogar un papel fundamental tanto con os players tradicionais de venda de produto como con os novos players que están entrando alabancando e-commerce nas categorías de alimentos, bebidas, higiene e beleza, limpieza do lar, un Mercado Libre, unha Magazine Luiza, que non son players tradicionais, mas que están se desenvolvendo moito e enxergando oportunidade de crecimento en categorías que non eran tradicionais deles, como son as categorías de alto giro, é un consumidor que cada vez máis está mixturando os dois. E aí eu quería deixar para vocês un insight cando pensamos no e-commerce, porque cando a gente preguntou para os consumidores que compran online qual é o motivo desa compra online, lógicamente todos temos na cabeza a facilidade, a practicidade. Témate un 8% de consumidores que falou cando fixemos esta pesquisa en julio que ele compraba e-commerce pelo impacto do coronavirus porque ele non quería sair de casa, mas non temos que esquecer que o principal driver da compra online tamén é o preço. Preço non somente importante offline, preço moito importante online e a marca propia ten que alabancar isto e pode xogar un papel fundamental en este crecimento tamén do e-commerce. Entón, dentro desta situación do varello brasileiro, crecimentos importantes, crecimento de todos os canais, o hipermercado recuperando moita importancia, mas o Casa en Carri voltando a acelerar moito nas últimas semanas, porque o consumidor cada vez máis procura preço, e con un e-commerce cada vez desenvolvéndose máis,
Quais são as expectativas para o ano 2021? O primeiro é que eu acho que para todos temos claro que as perspectivas de crecimento económico son remotas. Que, graças a Deus, Brasil está, poderíamos falar, menos pior que outros países da América Latina. O impacto está sendo menor, mas eu acho que temos que ter muito claro qual é o impacto que tive o auxílio emergencial, sobretudo nos produtos de consumo. O governo colocou uma quantidade de dinheiro muito importante, ajudou a ese consumidor e ese consumidor gastou, sobretudo, en ese varejo alimentar para asegurar o consumo de produtos básicos, mas temos que imaginar que daqui na frente ese auxilio emergencial vai se disminuir e isso vai ter um impacto. Isso junto com que o brasileiro sempre foi e vai continuar sendo ainda mais elástico a preço. E quando a gente perguntava, inclusive antes da pandemia, quais eram os drivers que facían a ele escoller a compra tanto no cash and carry como no autoservicio como na farmácia, preço baixo e promoções era muito importante, bom custo-benefício. Então, se eu tento linkar um atributo para a marca própria que tem que estar na cabeça do consumidor é esse custo-benefício. E o consumidor claramente está procurando esse custo-benefício. Mas é que, além de tudo, temos um fator ainda adicional que aconteceu nos últimos meses, que é um incremento muito expressivo do preço de alguns alimentos. O consumidor já está enxergando esse aumento de preços. Esta é uma pesquisa feita no mês de julho e já quase 90% de brasileiros reconhecia o aumento dos preços e quando ele reconhece o aumento dos preços, o que ele faz é reduzir os luxos e ele compra só o essencial, compra produtos com desconto e muda a marca mais barata. E essa marca mais barata claramente pode ser a marca própria. Então, que é o que nos imaginamos para o próximo ano? E baseado num estudo feito na Nielsen a nível global e aterrissado no Brasil, é uma situação com dois grandes tipos de consumidores. Un consumidor que a gente chama restringido, que é ese consumidor que vai perder o emprego, vai ter uma renda menor, vai ter que realmente economizar por necessidade, porque vai ficar numa situação difícil. E depois temos esse consumidor protegido, que é o consumidor que mantém o emprego, que mantém a renda, que vai ter uma situação mais confortável, mas que vai mudar os hábitos de vida, porque vai ter mais trabalho remoto, porque vai ficar mais tempo em casa até ter a vacina, porque vai ter uma crise de confiança quando ele enxerga uma situação macroeconômica negativa e esse consumidor protegido também vai ter que tomar escolhas para economizar, não tanto por necessidade, sino por opção de se proteger pensando que pode acontecer no futuro. Então, quais são as grandes oportunidades com os dois grandes tipos de consumidores? Com esse consumidor restringido, o que ele vai ser é, basicamente, procurar economizar em tudo. Vai reduzir gastos, vai voltar muito mais aos básicos, vai reduzir a compra de bens duráveis e vai procurar economizar. E aí é onde entra a marca própria com um fator muito importante. Ele vai tentar economizar, mas ele vai ter que manter o consumo dentro de casa, ele vai querer, algumas vezes, encontrar oportunidades de probar produtos ou de probar categorias que ele já não vai sair a consumir fora de casa, mas vai consumir em casa, e é uma grande oportunidade da marca própria em entrar neste espaço e ser, de alguma maneira, até fazendo uma labor social de ajuda a este consumidor restringido que vai viver nesse modo de sobrevivência e a marca própria pode ajudar a ele a sobreviver. Mas também temos uma oportunidade muito importante nesses consumidores protegidos. É um consumidor que vai ficar mais tempo em casa, que vai trocar actos de compra fora do lar por actos de compra no lar, que ele vai procurar produtos convenientes, alimentos plato pronto, vai procurar produtos que ajudem a ele com a saúde e com a segurança do lar, vai querer ter substituto premium de qualidade a isso que não está fazendo fora e que vai fazer em casa. E com tudo isso, a marca própria pode entrar lá e depois vou mostrar para vocês alguns dados bem interessantes de como a marca própria pode alavancar, ser a porta de entrada nesse produto premium, affordable premium, nesse produto premium com um preço que é aceitável para o consumidor em um momento em que ele vai estar nesse modo contra-ataque. Então, tanto o consumidor protegido como esse consumidor restringido é uma oportunidade para a marca própria. Eu queria entrar já muito mais nesta parte final a falar puramente da marca própria. Como eu falei, eu acho que não poderia ter tido um título mais acurado de todo o evento que esse agora da marca própria,
porque todas as circunstancias que eu falei até agora, toda a situação de mercado, nos llevan a pensar que é un momento certo para a marca propia, tanto pelos desenvolvimentos feitos nos últimos anos, como por ese consumidor moito máis aberto á marca propia. Entón, eu quería compartir con vocês algúns fatos, algúns dados da marca propia. O primeiro, lógicamente, é ollar comportamento da marca propia a un nivel total ano 2020. O que temos é que a marca propia crece en todos os canais. Eu tenho un destaque que já aconteceu nos últimos anos, que é un destaque super expresivo na farmacia. Na farmacia, a marca propia está crecendo 3 veces máis que o que crecen as marcas de industria, crecimento super expresivo e gaño de participación. Temos un crecimento nos autoservicios, mas un crecimento aínda acumulado ano menor que as marcas de industria, mas vamos ver que eso virou claramente nos últimos meses, e unha grande oportunidade, que é unha grande oportunidade que eu non me cansaré de falar, que é no Cash and Carry. O Cash and Carry é o canal que máis crece no Brasil, o Cash and Carry é o primer canal de compra no Brasil e o canal de maior penetración, é un canal que ofrece como grande diferencial o preço máis competitivo e é un canal onde a marca propia pode entrar e pode se alavancar. Aínda non crece máis porque os grandes players de Cash and Carry non desenvolveron a marca propia por estrategias propias, mas já temos exemplos muito particulares de operadores de Cash and Carry que están desenvolvendo a marca propia e que están facendo crecer a marca propia. Mas eu quería, sobre todo, non tanto ollar o ano, sino ollar a tendencia e a evolución mês a mês. Que o que temos aquí? Unha línea no medio que é a participación da marca propia na farma, que continúa crecendo de maneira expresiva cada mês nos últimos 2 anos. Unha participación da marca propia en autoservicio que claramente comeza a crecer e crece de maneira moito expresiva a partir del mês de febreiro, marzo, alavancando tamén o momento da pandemia. E se nos ollamos facemos un zoom en estos últimos meses, ollando autoservicio, o que eu acho interesante tamén é quebrar ese crecimento en 2 grandes blocos. O que a gente llama grandes cadeas ampliadas, ou seja, Carrefour, GPA, Biggie, Cencosud, Día e lojas americanas, os 5 grandes varellistas que operan a nivel nacional en Brasil. En esos varellistas participan 40% do autoservicio brasileiro e suponen 80% de todas as vendas de marca propia no autoservicio, ou seja, son moito importantes para a marca propia. A marca propia está crecendo 8% no segundo trimestre, está gañando participación, e aquí temos players que já temos unha participación moito expresiva da marca propia, con desenvolvimentos como o que falei de Pão de Açúcar lanzando a marca propia de Jenny Beleza, con un Carrefour claramente apostando pela marca propia, con un Día voltando a un crecimiento e con ya unha estructuración e unha nova estrategia voltando a crecer, con todos ollando ese desenvolvimento da marca propia. E, além de tudo iso, unha oportunidade moito importante nestes varellistas regionais. Suponen 60% da participación no autoservicio e somente menos de 20% da marca propia, ou seja, hai unha oportunidade moito importante de crecer a marca propia lá, mas já está acontecendo crecimento dun 18%, crecimento moito expresivo, a marca propia gañando participación, mas aínda con participacións moito limitadas en algunhas categorías. A grande oportunidade en estas grandes cadeas é continuar o traballo e continuar atraendo consumidores, mas já está moito ben desenvolvida con estes varellistas regionais e como aumentar a participación e entrada de marca propia de maneira geral en todas as categorías. E eu tamén quise trazer un dado, porque depois vamos a ter a Vanessa entrando moito máis en detalle, de como a marca propia funciona e pode funcionar moito ben nese varello premium. Aquí estamos pegando unha selección dos varellistas a alimentar con formato premium. A marca propia é importante para eles e, sobre todo, está crecendo máis de 30% na marca propia nesos varellistas premium. É unha oportunidade, já é unha realidade e pode ser unha oportunidade en geral para todos os varellistas na entrada nesa affordable premium. Entón, os últimos 5 minutos, o que eu quería é mostrar algúns dados que aínda me reforzan máis porque a marca propia está no momento certo en Brasil. O primeiro é que os lares que já compran marca propia son lares moito atractivos. Son lares que gastan máis que a media, que visitan a loja con máis frecuencia que a media e que o ticket medio e o número de ítems que cada vez que les compran é maior. En parte, eso ven porque aínda o perfil do comprador da marca propia é un perfil
prominentemente de clase A e B, de responsable de compra de máis de 35 anos e con 3 ou 4 componentes do lar. A oportunidade aquí é reforzar con este tipo de consumidor, que é moito importante, mas tentar entrar en un consumidor máis novo, tentar entrar con un consumidor clase C e D, e aí a penetración do marca propia no Cash and Carry pode ayudar moito a alavancar esos outros perfis de consumidores. Depois, e aquí para mí son os 3 números máis importantes que vou mostrar en toda a presentación. A marca propia, hoxe, já gera moita confianza. 71% dos shoppers declaran confiar na marca propia, o que é unha base moito importante para crecer. Mas dese 71% de esos compradores que confían na marca propia, somente 43% deles están comprando a marca propia en esos produtos de alimentos, bebidas, higiene e beleza, limpieza do lar. O que quer dizer que é un consumidor que vocês como marca propia já ten gañada a confianza, que é o máis difícil, mas non está comprando, e non está comprando por qué? Porque ele non encontra marca propia no produto que ele quer, porque ele non encontra marca propia na loja que ele compra de maneira regular. Entón, a oportunidade inmediata é que vocês ten lá 30% dos lares brasileiros que já confían na marca propia de vocês, mas que ainda non están comprando e que é claramente só ofrecer a ese consumidor. É colocar na prateleira onde ele pode encontrar, é facer promoções da marca propia, é publicitar esa marca propia e é desenvolver esa marca propia. Mas por que é ainda máis importante? Porque dos lares que já compran a marca propia, máis de 2/3 desos lares deciden comprar novamente. Ou seja, a marca propia fideliza, a marca propia engalla ao consumidor, já non estamos en esa marca propia de fai 10 anos que o consumidor compraba unha vez e non voltaba a comprar máis, e unha oportunidade interesante. E por qué? Porque eu falei moito de un consumidor moito focado a prezo daqui na frente. É un consumidor que ele quer cualidade, ele quer conveniencia, mas cada vez máis ele ten menos orzamento para comprar e para pagar esa cualidade, esa conveniencia. E ele está procurando marcas que ayuden a ele. E máis da mitad dos shoppers declaran que comparan o prezo da marca propia con a marca líder. Ele está comparando prezo. Ten que ser un atributo diferencial para vocês, para gañar esos consumidores que já confían na marca propia, que procuran prezo e que vocês poden ofrecer as dúas coisas. E eu queria fechar con dúas slides que o que para mí mostran son as oportunidades. Unha primeira oportunidade regional, e un dado que uno tiña falado moito, que é participación da marca propia en cada unha das regións e o índice de desenvolvimento da marca propia en cada unha das regións, e hoxe como São Paulo é super desenvolvido na marca propia, posiblemente por os varellistas que dominan, mas temos oportunidades gigantescas no Río de Janeiro, onde o Cash and Carry non é tan importante, no sur, no centro-oeste e, sobretudo, no nordeste, que é un área de moito crecimento. Então, ten moitas oportunidades regionais e eu já queria fechar nos últimos 30 segundos falando de categorías. Eu vou compartilhar o material para vocês, eu vou deixar para vocês, mas para mí eu queria deixar aquí unha reflexión. O que temos é, na parte esquerda, as 10 categorías que ten maior participación da marca propia. Son categorías onde a marca propia está bastante ben desenvolvida. Mas, que é o que eu enxergo aquí? Ainda categorías de nicho, categorías relativamente pequenas. O que temos no medio son o top 10 de categorías en facturamento da marca propia. Son categorías que já ten un facturamento relevante da marca propia, mas cando vemos a participación da marca propia, ainda ten 6 categorías das 10 en el que a participación da marca propia está abaixo do 5%. É ainda pequena para a oportunidade que ten. Ainda dá para aumentar moito a participación nesas categorías. Mas, sobretudo, se olhamos as top 10 categorías en facturamento total, as 10 categorías que o brasileiro máis compra en Brasil, 7 desas 10 categorías a marca propia ten unha participación moito pouco relevante, sendo que en 4 delas a participación é menos de un 1%. Eu sei que a marca propia ten dificultade en cervejas, refrigerantes, mas son oportunidades, están lá, temos exemplos moito claros no mundo de marcas propias se desenvolvendo moito ben en todas as categorías, e o que eu quería fechar é, depois de todos estes dados, e estando moito aberto depois a bater un papo, que conten con a Nielsen, porque independentemente do estallo de desenvolvimento da marca propia que vocês estén, temos soluções e podemos ajudar a vocês tanto na parte máis básica de coñecer o mercado e o consumidor, como nas partes máis avanzadas de comunicación, precificación, construción de marca, mapeamento dos atributos, as características do consumidor,
contem com a gente, contem com a Abemapro e contem com a gente para esse desenvolvimento da marca própria, porque claramente está a hora da marca própria. Então, com isto, quero fechar a apresentação. Eu vou passar agora para a Jana e depois estarei super à vontade de poder entrar muito mais no bate-papo e aprofundar em todos esses fatos. Muito obrigada, Roberto. Obrigada pela apresentação. Vamos ver se eu consigo compartilhar na tela. Roberto, você está vendo a minha tela? Sim. Legal, obrigada. Bom, gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Para os organizadores. Meu nome é Janaína Brizante e eu queria conversar com vocês um pouco sobre uma perspectiva da neurociência na construção de marca. Eu sou neurocientista de formação, eu tenho um doutorado em neurociência cognitiva e trabalhei nos últimos quase 7 anos na Nielsen também, fui colega do Roberto, mas fui líder de uma unidade de negócio de neurociência, fui líder comercial e também fui líder de ciência, e trabalhei com a América Latina toda, o que me fez ter uma exposição bastante grande com diferentes estudos de embalagem, material de PDV, campanhas dinâmicas e estáticas. Então, tem algumas coisas que eu queria destacar hoje para a gente conversar. Antes de começar, eu queria perguntar para vocês, se vocês tivessem que escolher o que vocês vão almoçar hoje, o que vocês escolheriam? A saladinha ou o hambúrguer? Não vai dar para a gente conversar, mas se vocês fossem pensar a respeito de qual a opção seria do prato de vocês hoje, seria a saladinha ou o hambúrguer? Se a gente considerar que uma pessoa que gosta de hambúrguer escolha a saladinha, normalmente a gente fala que foi uma escolha muito racional, né? Enquanto o hambúrguer seria uma escolha irracional ou muito primária, né? Uma coisa mais impulsiva. Essa ideia opõe, por definição, razão e emoção. E essa ideia vem na história da humanidade, essa ideia de que razão e emoção são duas coisas opostas, vem desde a Grécia Antiga. Aristóteles, né, propunha isso, René Descartes depois também trouxe isso. O que a gente sabe no estudo da neurociência da tomada de decisão, já dos últimos 10 anos, é que, na verdade, não existe razão sem emoção, que razão está contida em emoção. E que se você escolhe a saladinha hoje, ao invés do hambúrguer, sendo que você gosta mais do hambúrguer, talvez o teu valor esteja sendo colocado num médio e longo prazos, ao invés do valor do agora, o que seria o caso de você escolher o hambúrguer agora. Ou seja, as duas escolhas têm um racional, as duas escolhas envolvem emoção e tem uma carga afetiva importante envolvidas nelas. Então, essa história de que razão e emoção são coisas opostas simplesmente não é verdade. E tem várias evidências que eu queria destacar duas, né? De que no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, emoção e cognição estão interconectadas o tempo todo. Então, se a gente for considerar o que está acontecendo, por exemplo, existem estruturas que estão tão conectadas entre si. Imagina só, tem estruturas que são tipicamente relacionadas à cognição e estruturas tipicamente relacionadas à emoção. O caso, por exemplo, da amígdala e o córtex pré-frontal. A amígdala é uma estrutura que está muito associada com uma resposta automática de medo e sobrevivência. Então, se você tem medo de aranha, a amígdala é uma estrutura que vai ser ativada rapidamente quando você é exposto a uma aranha, por exemplo. Já o córtex pré-frontal é uma estrutura que está muito relacionada com atividades superiores, como, por exemplo, resolução de conflito e tomada de decisão. Só que a amígdala e o córtex pré-frontal são estruturas que se conectam o tempo todo. E se você tentar separar uma da outra, elas são danificadas de tal forma que elas não funcionam mais separadamente. Então, não tem como separar razão e emoção no sistema nervoso humano. Um outro exemplo é que existem estruturas, como o núcleo da base, como o córtex cingulado, dá para falar um monte de nome por aqui, que estão envolvidas tanto em cognição, resolução de conflito, resolução de problemas,
quanto em afeto afetivo, em resposta afetiva e percepção de dor, por exemplo. Então, essas estruturas estão conectadas entre si. Ou seja, no sistema nervoso não existe a divisão entre cognição e emoção. A emoção é uma grande moduladora da tomada de decisão. Má notícia, nós não declaramos emoção, nós declaramos sentimentos, que é uma pequena parte da história. Então, se você perguntar para o teu consumidor-alvo o que ele gosta mais, ele vai, ou como ele está se sentindo frente a alguma coisa, ele vai falar de sentimentos, não de emoção. Por isso que a neurociência, na verdade, foi parar no marketing, né? Porque ela trouxe formas da gente entender percepção do consumidor e comportamento do consumidor sem depender de declaração explícita dele. O que faz com que a gente consiga entender bastante mais e mais profundamente esse comportamento de consumo. Vale lembrar que na espécie humana não existe um momento emocional, como já dizia o Ivan Izquierdo, que é um grande estudioso da memória. Não existe na nossa espécie um momento em que emoção não está envolvida. É interessante que emoção tem um papel muito importante em memória, elas estão totalmente conectadas. Se vocês pensarem o que vocês almoçaram, estou falando bastante de comida hoje, o que vocês almoçaram na quinta-feira passada, provavelmente você não vai lembrar, mas você vai lembrar caso tenha alguma coisa especial, do seu ponto de vista emocional, no almoço da quinta-feira passada. Então, se você comeu uma coisa que você adora, que há muito tempo você não comia, ou com alguém que você gosta muito, ou se você comeu alguma coisa que te fez muito mal. Esses eventos têm um tagzinho, né, uma etiqueta emocional que vão marcar a memória. E isso nos traz de volta para a marca, que é, se você tem uma conexão emocional forte com o teu consumidor, chances são grandes de você ter uma especial memorabilidade da cabeça desse consumidor. E eu não estou falando aqui de comunicação emocional apenas, tá? A gente confunde isso, né? Fala, não, a gente tem que ter... na comunicação, a gente precisa sempre explorar coisas emocionais não funcionais. Não. Ambas as coisas têm total possibilidade de se conectar na memória do consumidor. O importante é fazer isso de maneira coerente. Mas o ponto é importante ter essa conexão na cabeça do consumidor. E isso nos traz para outro ponto, que são as redes de memória. Vocês estão vendo na tela aqui uma rede de memória hipotética para fralda descartável, né? E aqui a gente tem um bebê muito fofo aqui no meio. E quando os pais dele imaginam que precisam comprar fralda, pode ser que eles lembrem de uma marca favorita. E ao lembrar dessa marca favorita, essa rede de memória acaba facilitando a recordação, né, a recuperação de informações relacionadas a essa marca. Vocês podem ver que nessa rede de memória a gente tem marcas que têm key visuals mais azuis e verdes, outras que têm cores mais quentes, vermelho, amarelo, laranja. Existem atributos que são compartilhados nessa rede. O ponto essas informações da rede de memória, elas estão conectadas entre si, algumas com uma conexão mais forte, outras menos. E quando eu falo de conexão aqui, eu estou falando de conexão entre neurônio, tá? Então, imagina que cada fiozinho desse são feixes de neurônios, né, do prolongamento dos neurônios, e cada informação dessas são conjuntos de neurônios que representam essas informações, tá? E essa conexão, né, no nosso córtex, que é a parte de fora do nosso cérebro, está toda aí espalhada, né, pelo cérebro humano. E a gente recupera isso de uma maneira muito rápida. Eu queria dar um exemplo para vocês, de maneira remota é difícil, mas eu queria pedir uma coisa para vocês. Em algum momento hoje, faz essa atividade com uma pessoa que vocês estejam juntos. Ficar de olho perto de você em 4, 5 coisas que são brancas. Não vale ser creme, não pode dar dúvida, tá? Tem que ser uma coisa branca mesmo. E aí você pergunta para a pessoa, olha, quero que você fale muito rápido, você responda uma pergunta para mim muito rápido, tem que ser rápido. E aí você pergunta, que cor é essa? Que cor é essa? Que cor é essa? A pessoa vai falar branco, 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 branco. E aí você pergunta, o que a vaca bebe? Chances são grandes dela falar leite. Por quê? Porque você pré-ativou uma informação de cor branca e quando você pergunta de um líquido da vaca, em relação à vaca, a chance de vir leite é muito grande. Primeiro, porque você está, né, com pouco tempo de decisão e é muito imediato. Então, a pré-ativação, ou prime, né, que é um fenômeno muito estudado em psicologia cognitiva, e neurociência também, e até manipulado em estudos de consumo, ele é um fenômeno muito rápido, muito etéreo, então ele passa bastante rápido. Mas é interessante porque ele traz para a gente
informação de como que funciona essa rede, né? Então, essas informações estão conectadas e o que está conectado mais fortemente tende a vir a ser recuperado mais facilmente. Ou seja, se você lança uma marca, não importa se você quer ou não, ela vai cair nessa rede de memória. E se você não controla, ou não tenta controlar, pelo menos, um pouco do que vai acontecer com essa marca na hora que ela cair nessa rede de memória, você tem maiores chances de que alguma coisa que você não quer aconteça. Então, sempre que a gente lança um novo produto, uma nova marca, ela vai estar conectada nessa rede. Se você pesquisa o teu consumidor, ou seja, pesquisa qual que são as percepções dele, maior chance de você conseguir posicionar o teu produto e a tua marca de um jeito que te favoreça nessa rede de memória. Há N formas de fazer isso, e neurociência traz ferramentas muito bacanas. Hoje em dia, há diversas maneiras inovadoras de se fazer isso. Então, tem empresas novas que estão usando tempo de reação, né, associação implícita, para conseguir estudar essa rede de memória. Você pode usar eletrocefalografia, que é, né, a atividade elétrica do cérebro. A gente pode usar movimento ocular, monitorar movimento ocular, sempre acoplado a outras ferramentas, né? E eu acho o comportamento uma ferramenta muito boa. Então, conseguir reproduzir, no momento do estudo, variáveis importantes para a compra, então a pessoa realmente usar um dinheiro real, ela receber o produto, de repente, que ela comprou, isso tudo, e o comportamento é uma medida muito poderosa, né? Quando você realmente reproduz as variáveis mais importantes do ambiente real. Então, há N formas de se buscar entender isso hoje, e é super importante para você ter o mínimo de controle do que vai acontecer com o teu produto aqui nessa rede de memória. Tá? Principalmente porque mudar uma imagem construída é mais difícil do que construir uma imagem do zero. Como vocês podem imaginar, quando a gente tem uma marca que é conectada a uma informação negativa, né, um atributo ruim, para você conseguir conectar isso a uma coisa boa, positiva, você tem que enfraquecer essa ligação antes negativa para fortalecer uma positiva. E, obviamente, isso vai significar mais recurso, mais tempo, um custo-oportunidade grande. Talvez você perca o timing ideal, né, no mercado, dado que a gente está num momento tão novo, né, com a pandemia e com uma dinâmica bastante própria. Essa perda de dinamismo pode significar uma boa perda de retorno de investimento também. Então, super importante construir do zero uma imagem positiva. Eu queria destacar 3 frentes em que isso é importante para a gente finalizar a nossa conversa, tá? Primeira é em relação ao e-commerce, né? O Roberto falou bastante disso. Nós estamos vivendo um momento de crescimento exponencial do e-commerce, né? E é talvez uma coisa irreversível. Encare o e-commerce, se você não faz isso ainda, né? Como uma gôndola. É super importante que a experiência do consumidor no teu site, no teu canal de venda online, seja muito bom. E é importante pensar nesse canal como uma ferramenta muito boa de destacar a tua marca própria, tá? Como você faria na gôndola, por exemplo. A gente muitas vezes subestima, mas o e-commerce tem ferramentas de layout que a gente pode destacar bastante e aumentar ticket médio, a probabilidade da tua marca ser vista. Tem um estudo que eu queria trazer para vocês, que é relativamente antigo, é de 2002, de pesquisadores da Universidade de Colômbia. Eles fizeram um estudo com o priming, como eu falei para vocês, né, ou pré-ativação, que a gente falou do leite lá atrás. Ele é um fenômeno que não é tão robusto, porque ele é rápido, né, ele passa rápido, mas eu só queria trazer isso aqui para vocês verem qual que é o poder, né, de um layout de site. Eles fizeram o seguinte, eles fizeram uma coisa muito simples. O indivíduo que estava participando da pesquisa, ele ia fazer uma compra de um móvel, uma compra real de um móvel, então ele estava numa loja virtual. E aí ele via um layout que explicava o que era a loja virtual e depois ele podia procurar entre atributos, né? Ele ia buscar atributos para tomar a decisão de compra final. E aí os pesquisadores fizeram 2 grupos. Um que assistiam, que olhavam as informações da loja virtual com esse layout, em fundo era verde, com pênis atrás, né, com moedinhas atrás. E um outro grupo via a mesma informação textual, e aqui tem uma tradução livre minha, e adaptação, né, com fundo com nuvens, né, um céu azul com nuvens.
E o que eles viram? Que os atributos mais buscados, no caso do layout da esquerda, foram relacionados a preço, e que os atributos mais buscados no layout da direita foram relacionados a conforto, e que isso acabou influenciando também a tomada de decisão. Então, super importante levar o site, o nosso canal, né, de e-commerce bem a sério e explorar as possibilidades possíveis para favorecer a marca própria. Segundo ponto que eu queria abordar é a embalagem. Essas duas embalagens têm a mesma coisa dentro, pêssego em calda, acreditem. Só que a embalagem da direita não ajuda muito a imaginar o que tem dentro, enquanto a embalagem da esquerda, bastante simples, nos ajuda a imaginar o que tem lá dentro. Eu sei que é um exemplo super extremista, mas nos ajuda a entender qual que é o impacto da embalagem. Se a embalagem consegue me aproximar da ideia do que tem dentro, me ajudar a imaginar como é que eu vou consumir esse produto, ser fácil de ler. Então, assim, atributos dessa embalagem podem ajudar muito a me aproximar dela e converter essa aproximação realmente em venda. Um outro exemplo que eu queria dar, que não foi um estudo que eu tenha feito, mas que está disponível na internet, que eu achei bastante relevante para ajudar a gente a entender como legibilidade é uma coisa importante, né? Então, esse guardanapo face a face, a gente tem uma versão da esquerda que era a versão pré-teste e mudança, né? E a versão pós-mudança, né? De redesign de layout. O da esquerda, a gente vê uma dificuldade grande de legibilidade, conseguir ler o que está escrito, né? Então, o face a face em preto com um fundo pink escuro, né? Ou a rosa escuro, enquanto da direita a gente tem um azul escuro escrito no fundo branco. Parece muito óbvio, né? Mas não é. Então, já vi várias vezes, né, estudos com marcas líderes de mercado, marcas premium, trazendo informações super importantes para a tomada de decisão, como quantidade, tamanho, com um contraste muito ruim, o dourado no fundo transparente. Isso tudo pode prejudicar bastante o desempenho da embalagem de uma forma que a gente não imagina, causando até um distanciamento, né? Um prejuízo de vendas. Por fim, a última coisa que eu queria falar é em relação à gôndola. A gôndola, assim como o e-commerce, é super importante. A organização da gôndola pode influenciar bastante se o teu consumidor vai ou não pegar sua marca na mão, seu produto na mão para considerar para compra. Tem alguns atributos super importantes aqui, vou destacar 4. Primeiro, a organização da gôndola em relação à orientação. Se a gente vai colocar na vertical ou horizontal, a gente vê vários estudos que isso influencia a navegação visual e os produtos que vão acabar na mão do consumidor. Tá? Então, é preciso avaliar o ambiente competitivo, os tipos de embalagem, quais são as marcas que eu quero estar do lado. Então, uma grande vantagem do varejista de marca própria, né, que tem a marca própria, é poder controlar melhor isso, né? Entender do lado de quem que eu vou estar. Por quê? Porque muitas vezes a parede de cores pode influenciar. Então, se eu, por exemplo, aqui não tenho um contraste, né, do meu azul, suponha, com esse azul aqui muito forte, pode ser que eu não tenha uma exploração visual forte da minha marca. Tá? Não existe receita de bolo, né? Cada cenário é um cenário, mas com certeza o contraste é uma coisa super importante na percepção visual e pode influenciar, sim, o que vai acontecer no ponto de venda. Um outro ponto é a organização de subcategorias. Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma gôndola de vinhos, eu tenho uma organização por uva, ou país. Ou se a gente está falando de higiene e beleza infantil, então eu tenho uma organização por idade, ou tenho uma organização por tipo de produto. Isso tudo influencia a jornada do consumidor e vai influenciar bastante qual pack que ele vai pegar na mão. Sei que eu estou sendo repetitiva, mas essa é a ideia. E por último, outro ponto que eu queria destacar é a organização dos tiers. A gente sabe que o fato do premium, dos tiers premium estar em cima, no meio ou embaixo, os premiums, ou o low tier e o medium tier, as camadas do meio, a localização, principalmente da camada do meio, pode influenciar bastante qual é a jornada do consumidor e influenciar o ticket médio. Tá? Então, esses são elementos super importantes para a gente considerar para a marca própria na organização da gôndola, já que nós, como varejistas, podemos controlar isso de uma maneira mais assertiva. Portanto, os pontos que eu queria que vocês levassem para casa hoje são 3 pontos principais. Né? Então, o primeiro deles
Aspectos não declarativos influenciam a percepção e a decisão de compra. Então, é muito importante entender esse consumidor, para além de declarações explícitas, quando a gente fala de marca, posicionamento, quando a gente fala de design de embalagens e de campanhas. Segundo ponto escolher lançar um produto necessariamente significa fornecer uma imagem a respeito dele. Portanto, vale muito a pena você tentar estar no controle de como a tua marca se conecta na rede de memórias desse consumidor. Porque depois refazer uma memória vai te custar muito mais dinheiro e muito mais tempo, tá? Se for possível fazer esse caminho. E por fim, entender o consumidor. Eu sei que isso aqui é muito clichê, mas super verdade. Entenda seu consumidor, ofereça o que e do jeito, principalmente no cenário de pandemia, que ele precisa, tá? Esses eram os pontos principais que eu queria trazer para a discussão de hoje. E com isso, eu chamo a Vanessa para a gente continuar a nossa conversa. Jana e Roberto, parabéns. Que delícia ouvi-los e me inspirar para entregar essa experiência agora aterrissada entre todos os insights do Roberto e todos os insights seus, Jana, que tem muita conexão com o que eu vou trazer. De alguma forma, estamos alinhadas. Sim, espero. Vocês já estão vendo minha tela? Sim, Vanessa. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Eu sou Vanessa Sandrini. Atualmente, eu estou à frente do grupo JHSF. Eu fiquei durante um tempo na Bahia como diretora-geral do Grupo Mondelli. Foi o auge dos meus 40 anos, viver uma ponte aérea entre Bahia, Espírito Santo e São Paulo. Me tornei mais brasileira, entendi um pouco mais do que são os Brasis por trás do Brasil. Foi uma experiência muito importante, infelizmente, precisou ser encerrada antes do tempo, após 2 anos, não foi possível ficar até 2022 em função da pandemia. E aí entra a JHSF logo em seguida para esse projeto que eu trago para vocês hoje, um projeto que em 100 dias colocamos de pé, um projeto de pandemia. Eu tenho uma carreira de 26 anos, passei por Pão de Açúcar, Leroy Merlin, Grupo São Marché, tenho uma formação acadêmica que iniciou na área de nutrição, que é o que me dá minha paixão e propósito por alimentos e vida saudável, mas também me tornei uma gestora de produtos, de negócios, de novos negócios, de transformação. Eu sou presidente do Instituto Mulheres do Varejo, que foi fundado em 2018, eu e Fátima Merlin, numa iniciativa totalmente descompromissada, e durante a pandemia me juntei a alguns executivos, entre eles Olegário Araújo e a própria Bruna Falani, com o objetivo nobre de levar formação e desenvolvimento às empresas que precisavam de apoio para repensar os seus negócios durante a pandemia. Fizemos diversos projetos pro bono para a economia de um país melhor e mais forte. Bom, eu vou contar para vocês hoje sobre o Fasano. Dentro da JHSF, eu sou diretora executiva de novos negócios. Dentro da estrutura do Fasano, a JHSF é uma empresa que atende o cliente AAA. Ela atende de forma verticalizada em vários negócios. Então, nós temos a área de mercado imobiliário, como o Projeto Boa Vista, que vocês já devem ter ouvido falar, os aeroportos, shoppings, como Catarina e o Cidade Jardim, e a área de A&B e hospitalidade, que é marcada pelo Fasano, pela chegada do Fasano junto à JHSF. O Fasano é uma história de 4 gerações, mais de 100 anos no Brasil, é uma empresa que marca o mercado de luxo no Brasil, a principal marca na América Latina. E aqui a gente consegue perceber um pouco sobre a história, desde 1902, as marcas que compõem o Grupo Fasano, somos 25 restaurantes, 27 até o final do ano, com a abertura de um restaurante no Rio de Janeiro nesse final de semana, uma reforma que foi feita e uma transição para um novo business, que é o frescor da marca, que é o Panini.
a nossa chegada em Nova York com hotel e restaurante. São 7 hotéis. Entre os hotéis, nós temos o Hotel da Boa Vista, que se encontra com capacidade máxima, em fila de espera de 30 dias para reservas. Não temos mais vaga no Hotel Boa Vista, isso tudo em função da pandemia. Temos um hotel em Punta del Este, que também, após a abertura, já se encontra com a capacidade máxima. E Angra dos Reis, na mesma condição. Então, isso tudo não era realidade no dia 10 de maio, quando foi reportados os resultados da JHSF. Nesses resultados, o business Fasano era um resultado praticamente zerado, em função das operações terem sido fechadas pela pandemia. Então, fez sentido ao grupo em pensar como levar a experiência Fasano, hotéis e restaurantes para as casas dos nossos consumidores, onde eles estariam consumindo o que eles consumiam no Fasano, uma vez que eles estavam na pandemia, trancados em casa. Naquele momento, em maio, a abertura era inviável e não tínhamos ideia de quando ela iria acontecer. Eu estava na Bahia, em maio, quando tudo isso aconteceu, e começou a se pensar em ter um varejo Fasano. Em julho, eu chego à JHSF, junto com um time multidisciplinar, criamos uma estrutura toda em squads, são aproximadamente 50 pessoas que trabalham comigo de forma matricial para que esse projeto fosse realidade em 100 dias. Então, um projeto que nasce do momento desafiador da pandemia, ele é concebido em 3 etapas. A primeira etapa... Vanessa, você está mutada. Aconteceu agora. Foi agora, Jana? Foi agora. Você mudou. Alguém me mutou. Esse projeto, ele inicia agora, dia 2 de dezembro, na loja física, mas o projeto já vem atendendo clientes PJ. Nós começamos o projeto com o Selezione Fasano. Selezione Fasano é a pré-estreia do Empório Fasano, ou seja, 10% de tudo que nós entregaremos no Empório Fasano e na Dark Store Fasano, disponível a partir do dia 2 de dezembro, no shopping da Haddock Lobo, que é um modelo de shopping aberto, novo modelo do grupo JHSF. Essa loja, ela está sendo concebida em fases. Quando nós recebemos o desafio de construir o Empório Fasano em etapas, porque o projeto era audacioso em muito pouco tempo, de uma marca tão centenária e que traz elementos muito representativos para o consumidor que convive com o Fasano. E além de ser aspiracional pelo consumidor que hoje não usa a marca. Rogério Fasano e seu pai, aqui nessa foto, representam tudo que o Fasano é: celebrar, alta gastronomia, hospitalidade, desde sempre em São Paulo. Eu vou ler para vocês um pequeno trecho, que é para inspirá-los sobre tudo que nós vamos ver. Esse texto foi escrito no lançamento do livro de 100 anos do Fasano. Era uma vez na América. O ano era 1982. A cidade era Londres e a faculdade era cinema. A estrada que 25 anos atrás eu escolhera para mim. Naquela época, o sonho da minha vida nem de longe passava pelo caminho do meu pai. Meu avô, meu bisavô haviam seguido. Aliás, meu pai, Fabrício, foi quem me desconselhara a trabalhar com restaurantes, apresentando vários bons argumentos. Ele próprio se desviara para outra atividade, sem meu avô por perto, optara por fechar o Fasano em 1968, mas, de repente, recebi uma ligação que mudaria minha vida da água para o vinho para sempre. E a nossa também. Meu pai, Rogério, recebemos um convite para reabrir o Fasano. Eu, que coragem a sua, pai, além de todo o seu trabalho,
vai tocar um restaurante? Meu pai, eu não. Você, tu, Rogério, irás tocar. Eu, mas você passou a vida me dizendo que esse é o trabalho mais insano que existe. Meu pai, deixa eu te explicar melhor, as coisas mudaram. E mudaram um pouco por aqui. E se você quiser continuar estudando cinema em Londres, vai ter que se sustentar. Eu, pai, desculpa, mas amanhã vou procurar emprego. Meu pai, faça o que for melhor para você. Desejo toda a sorte do mundo. Beijos. O decorrer dessa história todos nós conhecemos. O texto é um pouco longo, está à disposição para que eu envie a todos, mas tem um trecho que faz muito sentido aqui. Bem, fomos criando restaurantes, até chegarmos a nosso maior sonho, a inauguração do Hotel Fasano. No início, eu e meu pai. Depois, juntou-se a nós a Deca, minha irmã, a irmã mais nova, que resgatou uma antiga tradição da família e criou a mais incrível casa de eventos da cidade de São Paulo. Em breve, meu irmão Fabrício sairá da retaguarda para tocar o futuro Empório Fasano. Aí, a trilogia estará completa. Não estamos só erguendo paredes, estamos consolidando o valor imaterial de uma filosofia que, tenho certeza, levará o nome Fasano por 100 anos no cenário da melhor gastronomia feita no Brasil. Fica, portanto, um recado a meus filhos e meus sobrinhos. Se quiserem, derrubem tudo o que essa geração construiu e recomecem. Recomecem do zero, porque receberam de mim total apoio para fazer aquilo que nós fizemos ainda melhor. Rogério Fasano se inspirou no Fellini. Ele se inspira na obra de Coppola, no Poderoso Chefão. E como um cineasta, ele cria uma marca que nada mais é do que um grande projeto de cenografia. Isso é o Fasano. Como imaginamos transformar essa trilogia e colocar de pé o sonho de Rogério Fasano e seu pai? Madeira, tijolo, latão e linho são os elementos que representam a história do Fasano. Tradição, conforto, qualidade e segurança são essência desta marca de luxo no Brasil. A área de novos negócios, ela foi criada e concebida para desenvolver novos negócios ao mercado de luxo no varejo através da marca Fasano. O Fasano para presente, o Fasano para sua casa. Abriremos agora, no dia 2 de novembro, a loja no CJ Jardins Shopping, que fica na rua Radoc Lobo. Iniciamos no mês passado uma venda PJ, que já conta com parcerias como Louis Vuitton, com o Dior, parcerias com mais de 50 secretárias dos principais executivos do Brasil. Nós já temos aí o equivalente a 3.000 cestas em processo de desenvolvimento para entrega a seus clientes. A loja, em novembro, ela começa temporária no espaço onde ela está sendo concebida. Ela fica de novembro, que era planejado, até março de 2021. Ela conta com uma retaguarda com e-commerce conjugado e também toda uma plataforma de last mile própria do grupo para que o cliente receba em casa, em luvas brancas, a experiência Fasano. A pop-up store do Fasano também estará disponível dentro da Casa Fasano, numa experiência de Natal, onde outras marcas de luxo também estarão lá conosco, como o nosso Panini Gero, como a Balmain, Ralph Lauren, entre outras. Em março, esta mesma loja se torna fixa, porém reduzida, uma loja para presentes dentro do shopping da Radoc Lobo. Em seguida, para comportar essa estrutura, tanto da loja do CJ quanto do Empório, é concebida a nossa Dark Store, um e-commerce e retaguarda que irá atender 8 quilômetros no raio dos Jardins e também a região da Fazenda Boa Vista. Tudo isso para que seja a estrutura perfeita para o Empório Fasano, que nasce na Bela Sintra, num quarteirão onde nós completamos toda a trilogia. O Empório, loja para presentes, o Gero Restaurante e o Hotel Fasano. Sobre o Selesione, então, como eu disse, ele é a partir de novembro, nós preparamos uma curadoria especial para oferecer também uma linha de produtos para casa, além de cestas de presente que podem ser personalizadas na hora da compra. Ele fica dentro do CJ Shoppings, é uma loja com 250 metros, aqui o dado já está desatualizado,
A loja disponibiliza inicialmente cerca de 800 produtos, o equivalente a 10% do que iremos disponibilizar no Empório. Além das lojas físicas, o Selecione também conta com a sua plataforma CJ, é uma plataforma que irá atender um raio de até 8 quilômetros da nossa loja física. Os produtos Fasano, eles iniciaram seu processo de desenvolvimento, nossa marca própria, são mais de 100 itens hoje, entre vinhos, massas, molhos, azeites, produtos muito especiais. O ícone desse projeto, e que deu início à marca própria Fasano, é o Panetone Fasano. Todos os produtos são produzidos em pequenos produtores na Itália, região onde o Rogério conhece com profundidade e busca os melhores parceiros para transferir tudo que o Fasano é, curadoria, gastronomia, em produtos de alto padrão. Aqui um pouco sobre as nossas cestas e tudo que o projeto de presenteáveis é. Então, ele conta com um sortimento de adegas, vinhos, espumantes, cervejas e destilados. Teremos água premium, tônicas especiais, frios, embutidos e queijos, cafés e chás, antipastos, conservas, chocolates, biscoitos, torradas, petit fours, massas, molhos, azeites, meles, geleias, cestas, flores, tudo para presente. Até os arranjos de flores que vocês podem ver aqui na foto foram desenvolvidos com exclusividade, são arranjos secos, permanentes, que você pode levar para casa, parte dos arranjos que você encontra no Fasano. Na linha casa, o Fasano entrega a experiência do quarto e do lobby do hotel. Tão famoso, as nossas poltronas estarão disponíveis, velas, mantas, pijamas e todo o lifestyle da marca. Aqui um pouco do desenvolvimento das embalagens, que foram concebidas com muito carinho. Então, elas são embalagens atemporais. Essa é a nossa cesta piquenique. A gente acredita muito nesse produto para qualquer presente, para qualquer cliente, para você mesmo. Ela é uma cesta que permite você levar uma massa, um vinho e um molho, um queijo, flores, e chegar em casa para preparar um jantar especial para quem você ama. Ela também significa um happy hour com amigos, ela significa mandar um aconchego nesse momento de pandemia, ela tem vários significados que são além de produtos. Na caixa ao lado, ela simboliza todos os tamanhos de caixa para presente que o Fasano desenvolveu, você podendo fazer a compra na própria loja, montando a sua própria embalagem para presente, ou levando uma das nossas sugestões de consumo. Uma das estratégias do Fasano é valorizar a parceria com fornecedores locais. Para essa parceria, nós chamamos a Leila da Locauê, que fez um trabalho de curadoria muito especial conosco, para promover o desenvolvimento do pequeno produtor. São produtos, em grande parte, que estarão com exclusividade no Fasano, outros produtos você já encontra em pequenos empórios ou empresas que valorizam essas marcas, mas são produtos, acima de tudo, brasileiros, que carregam a nossa história, que carregam a nossa economia e permitem o desenvolvimento do nosso país. Aqui um pouco dos parceiros que se associaram a nós nesse momento. Um dos grandes parceiros aqui, é impossível não destacar, La Pastina na figura do Celso, que já não está mais em vida conosco, mas foi um dos grandes parceiros do Rogério Fasano, nessa busca pelo produto Fasano de mais alta qualidade. Junto conosco também, a Diageo abraçou esse projeto desde o dia 01, construindo produtos e gifts especializados para o projeto Fasano. LVMH e Pernod são as marcas que fizeram a maior diferença nesse projeto. Além da própria Ambev, que desenvolveu um rótulo de cerveja exclusivo, com uvas brancas, uma receita tradicional italiana, feito exclusivamente para o Empório Fasano e também para os nossos restaurantes, como o Panini, que é o nosso modelo de restaurante mais cool, fresh, que existe hoje entre os restaurantes do Fasano. Aqui um pouco do lifestyle, né? O que nós estamos levando para a venda. Então, a famosa poltrona do Fasano, os tapetes, as mantas são mantas de pashmina,
feitas no Nepal. Ela é um produto totalmente artesanal, ela tem um toque muito especial. Os nossos lençóis, que são feitos sobre encomenda para os nossos hotéis, também estarão disponíveis para venda. Com isso, o nosso cliente fazano, que nesse momento da pandemia não está podendo usufruir os nossos hotéis ou nossos restaurantes, terão a oportunidade de ter na sua casa a experiência fazano, ou enviar a experiência fazano para presente. O mais interessante de tudo isso é que uma marca como Fazano, ela se torna aspiracional. Muitas pessoas têm condições de ir até o Fazano, mas se você perguntar se elas já foram, elas ainda não foram porque ficam pensando que não sabem como vai ser a conta final no restaurante. Abrir esse projeto significa trazer o Fazano para todo cliente que tiver desejo e vontade de adquirir um produto Fazano. Ele é a porta de entrada do Fazano, como qualquer marca de luxo que neste mercado faz o desenvolvimento, por exemplo, como a Gucci, que desenvolve seus óculos como um produto de entrada para este mercado, mesmo a gente não adquirindo vestido ou sapato, acabamos consumindo os produtos que nos permitem pertencer às marcas de luxo. Essa é a nossa proposta com a marca Fazano. A Paula Matter foi a arquiteta convidada para esse projeto. A Paula é uma arquiteta dos sentidos, uma pessoa muito especial, e eu trago aqui para vocês um trecho sobre a conceituação do projeto Fazano. O vídeo não abriu. Eu acho que eu tenho que... Aqui. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar um pouco do que foi a concepção do projeto pela Paula Matter, nossa arquiteta muito especial, que se dedicou junto com um time como Paulo Greco, Alessandra, Márcia Prado, para que tudo isso ficasse de pé. Aqui é uma visão geral da planta do projeto Fazano. A loja aqui, vocês conseguem perceber a entrada dela e toda a navegação. As vitrines são vitrines de janela, que tem uma ornamentação que vai acontecer por dentro. Essas janelas, elas estão viradas para Vittorio Fazano e se encontram com o hotel aqui do lado direito. Na esquina principal, Vittorio Fazano com a Haddock Lobo, nós temos uma grande vitrine em parceria com a Diageo. Na própria Haddock Lobo, uma vitrine conceitual sobre o que é o projeto Selesione Fazano. E logo na entrada do shopping, as nossas 3 principais vitrines que contam a história do Selesione Fazano. Aqui atrás, vocês podem perceber algo que é muito novo para um shopping, para quem é da área de shopping que está aqui, acho que o Rodolfo está aqui com a gente, sabe que, em geral, os shoppings não cedem um espaço tão grande para estoque na área de venda, mas nesse projeto foi algo diferenciado. Nós temos um espaço equivalente a 100 metros quadrados para a área de estoque, porque aqui, nesse estoque, funciona o digital. Então, daqui saem os produtos diretamente para o Last Mile, do CJ Fashion, diretamente para um raio de 8 quilômetros, atendendo a todos os nossos clientes. Então, a loja ela é, de fato, omnichannel. Aqui uma visão geral do shopping e das vitrines que vocês tiveram a oportunidade de olhar por dentro. Então, a principal vitrine, aqui a número 3, é a da esquina. Número 1 e 2 são janelas. Aqui a nossa marca misturada
aos 200 anos de Johnny Walker, então a primeira vez que uma marca como a Diageo se mistura conosco, mais de 100 anos de Fasano, são 200 anos de Johnny Walker, em uma esquina emblemática entre a Haddock Lobo e a Vittorio Fasano, contando muita história. Aqui a vitrine principal, tem um recorte dela do lado direito sobre as inspirações para a montagem dessa vitrine. Ela lembra uma botica antiga, um empório de 1900. Essa é a vitrine principal que conta a nossa história na entrada do projeto. Aqui eu vou mostrar para vocês a vitrine número 5, que fica por dentro. Então, essa é a vitrine do corredor principal, onde nós apresentamos o Fasano para presente e as duas grandes marcas parceiras, como Pierre Jouet e Moët Chandon. Moët Chandon, a principal marca de luxo hoje no mundo, pertencente ao grupo LVMH. Aqui é a entrada da nossa loja. Sejam bem-vindos ao Selezionne Fasano, um projeto que foi concebido com tijolo, taipa, cortem, traz elementos de todos os nossos hotéis, de todos os nossos restaurantes. A entrada, ela lembra o lobby do nosso hotel. Então, se vocês perceberem, é um convite ao lobby do Hotel Fasano, onde todo o lobby está disponível à venda. Logo na entrada, um pallet, porque somos varejistas, para demonstrar tudo que o projeto Selezionne Fasano tem para entregar. Então, esse pallet demonstra todas as nossas opções para presente e te convida a entrar na loja. Aqui uma visão interna, então, a visão positiva da entrada da loja, contando a nossa história nos produtos de alta gastronomia, de todos os nossos restaurantes. E, como eu disse para vocês, todos os elementos dos nossos principais hotéis no mundo. Aqui uma visão interna sobre o lobby do hotel. Ao lado direito você encontra, é como se você encontrasse o quarto do hotel. Então você entra, está no lobby, do seu lado direito você tem seu quarto com as suas opções para levar toda a experiência de amenities, travesseiros, roupa de cama, pijamas, os nossos revisteiros, nosso relógio de cabeceira, todos esses elementos, inclusive as mesinhas feijão, que são muito famosas do Fasano, o tapete kami, tudo isso disponível para presentear ou para levar para casa. Aqui uma das nossas paredes, que conta um pouco da história da Fasano. E como que nós vamos embalar isso agora para o Natal? Esse é o nosso catálogo de inauguração, já disponível para pré-venda. Então, o principal kit do nosso catálogo é o kit Auguri, onde vem uma Moët Chandon Imperial e o nosso Panettone Fasano. Esse é o kit principal, ele é representado por qualquer espumante e pelas outras 3 versões de receita de Panettone Fasano que foram desenvolvidas também aqui no Brasil. A própria Chocolate do Júri endossou a nossa receita de panetone e também a Casa Suíça. Então, nós temos 3 tipos de panetone com receitas assinadas pelo Fasano e o próprio Panettone Fasano importado diretamente da Itália. Então, esse é o kit de abertura para a celebração do Natal. Nós temos kits menores, que a gente chama de kits gourmets, eles podem ser utilizados nas caixas para presente ou mesmo nas cestas piquenique. Esses kits, eles começam a partir de R$ 250, você já tem uma experiência Fasano para presente. E aqui, para exemplificar, uma grande cesta, que é a Toscana. As nossas cestas, elas são cestas que saem a partir dos kits, né? R$ 250, e aí o céu é o limite. Nós temos cestas de 500, 1.000, 1.500, 2.000, e aí, a partir de 3.000 é você que concebe a sua própria cesta. Tudo isso disponível para compra na loja. Comprou na loja, nós mesmos podemos entregar para você na sua casa, você não precisa sair com os presentes da loja, ou mesmo você pode fazer a compra diretamente para o CJ Food e CJ Fashion e receber toda a experiência Fasano em casa com o nosso próprio time de entrega na Operação Last Mile. Aqui é uma foto muito significativa, esse é o time do Fasano,
convidando vocês para vir para o Selecione Fasano. Esse time vem trabalhando nesses 100 dias com muita dedicação para transportar todo esse sonho em realidade. Esse time passou nos últimos 10 dias por uma imersão de treinamentos com Ferreirinha, com o Legário Araújo, com a Bruna Falani, com o Carlos Santos da Abrap. Ontem nós estivemos numa imersão sobre produtos, eles tiveram a oportunidade de degustar todos os produtos do Fasano, fizeram passeios em todas as lojas do mercado de luxo, eles estão prontos para receber vocês na nossa marca, na nossa loja de marca própria de luxo e com produtos de curadoria da marca Fasano. Eu gostaria de agradecer a todos, é um projeto desafiador, é um projeto que nos dá um frio na barriga, porque entregar um sonho de alguém que sonha há 20 anos tem uma responsabilidade imensa. Mas entregar um novo negócio numa marca que já encanta há 120 anos é inesquecível. Obrigada.